Muito bom dia para você, 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6 da manhã desta terça-feira, 31 de março de 2015. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. Temperatura nesse momento, chegando na casa dos 19 graus e 3 décimos. O tempo é bom, me parece bom, olhando daqui para a janela da redação. Não vou fazer que nem esses dias. Esses dias eu falei em tempo bom aqui, quando eu virei de costas estava bombando água lá fora. Então um amigo meu diria, tempo bom para colheita, né? Bom, por falar em colheita, hoje pela manhã, nós recebemos aqui em nossos estúdios o pessoal da Emater. Afinal de contas, houve troca de governo do estado, sempre há uma reestruturação também, mas de qualquer forma, a gente sempre batendo esse papo para falar sobre o trabalho que a Emater realiza em todo o Rio Grande do Sul. Está conosco o gerente adjunto da Emater RS Ascar, Carlos Lagman. Seu Carlos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui pela primeira vez na rádio, né? Dá para dar umas boas-vindas, né? Começando, porque, na verdade, o senhor veio de outra região, né, Carlos? Eu na verdade, sou natural da região do Planalto, no município de Ibirubá, mas atuo há 18 anos aqui na região próxima, né? Mais precisamente no município de São Vendelino, e agora, recentemente, estive trabalhando no município de Bom Princípio. Então, Terra do Moranguinho, aqui pertinho, Exatamente. Bom, Carlos, nós falávamos aqui fora do ar, troca de governo natural, que entidades ligadas ao governo do estado, sempre a administração pública estadual, haja algumas trocas, algumas modificações, e me parece que houve uma modificação especialmente na área de abrangência da Emater aqui da região, né? Explica um pouco pra gente como foi feita essa reestruturação da Emater, por favor. Vinícius, assim, ó, a Emater ela é uma empresa privada, mas tem uma relação direta com o governo do estado, como executora das políticas públicas na área rural, né, principalmente assistência técnica, extensão rural e social. Então, nós estamos ligados à Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado, né, e, logicamente, quando há trocas de governo, sempre as coordenação das estruturas são substituídas, né, muitas vezes. Então houve a substituição do governo, houve por consequência a assunção da SDR pelo secretário Tarcísio Mineto. O presidente da Emater, então, agora é o Clair Kuhn, da região do Planalto, né, ex-prefeito de 15 de novembro, é uma pessoa que é ligada aos municípios, aí, a FAMURS também. E nas regionais da Emater também, então houve a mudança nas gerências, ficando aqui na regional de Lajeado, o Marcelo Brandoli, colega Marcelo Brandoli na gerência, e eu então assumindo a gerência adjunta. Também, né, a nossa regional de Lajeado, há alguns anos atrás, abrangia uma parte do Vale do Rio Pardo. Isso, né? Então houve uma criação de um novo regional para uma distribuição melhor dos municípios, criando o seu regional de Soledade, que então passou a incorporar o Vale do Rio Pardo. Então hoje, a Regional Lajeado, ela compreende o Vale do Taquari e Vale do Caí, são dois coredes. Vale do Taquari com 36 municípios, né, que vão daqui até mais ao norte, aí, Arvorezinha seria o limite norte, né, e o Vale do Caí, então, com 19 municípios, então aquela região do Vale do Caí. Pegando uma região bastante abrangente. Bom, a Emater, que eu estava lendo esses dias, ela está tão presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul como o Banrisul, né? Dentro de um parâmetro mais ou menos, ou seja, tão presente, espalhada por todo o Rio Grande do Sul, em cada cidade tem representante, cobrindo quase que 100% do território gaúcho, né, Carlos? Vinícius, a Emater, este ano, em dia 2 de junho, estará completando 60 anos, né? Inicialmente se chamava Ascar, hoje ainda continua a Ascar, né? Em associação à Emater. Em 77 houve uma estruturação do sistema de assistência técnica e extensão rural a nível de Brasil e se criou a Embrater e, por consequência, as Emateres estaduais. E, então aqui, hoje continua a Ascar Emater. E dentro da região aqui, né, a Emater, então, está atuando dentro das estruturas em parceria com os municípios, né? E até, Vinícius, eu gostaria que tu repetisse bem a pergunta. Não, só que a questão foi que eu estava lendo esses dias não, ano passado, quando até seus colegas estiveram aqui, ano passado retrasado, quando houve que o governo passado queria
revisar a questão da filantropia da Emater, entre outros assuntos. E daí eu estava lendo e eu li uma curiosidade justamente defendendo a Emater, né, Carlos? Que a Emater está tão presente em todos os municípios gaúchos quanto o Banrisul e quanto outras entidades. Ou seja, a abrangência é muito grande da Emater pelo nosso estado. Em 97 houve uma expansão dos trabalhos da assistência técnica e extensão rural, onde quase todos os municípios do estado, pelo menos aqueles que têm vocação agrícola, foram contemplados com escritórios da Emater. Então, hoje estamos em 492 municípios, né? Nas parcerias, eu falava com os municípios, né? Onde é que se presta esse serviço de assistência técnica e extensão rural, que em muitos municípios é o único órgão que consegue chegar, né, prestar esse serviço ao produtor. Então, é um trabalho muitas vezes mais social do que técnico em algumas situações. Então, a questão da filantropia, né, que está em discussão já há muitos anos, né, como o nosso trabalho é um trabalho social, estamos enquadrados, ou pelo menos entendemos que somos enquadrados como uma empresa filantrópica, né, porque não visamos lucro. O nosso trabalho é social. Então, houve entendimento por algumas pessoas de que não seria. Então começou a ser essa discussão, né? Então, em alguns momentos aí se perdeu esse status de entidade filantrópica, que geraria então a cobrança de alguns tributos, né? E depois se conquistou novamente, houve entendimento que seria, e agora, mais recentemente, a questão de menos de um mês atrás aí, uma decisão que tinha sido considerada favorável no ano passado, a Ascar, foi revogada, né? Então, a estrutura da empresa, né, a diretoria está cuidando dessa questão aí, tentando mostrar, né, para que tenha esse entendimento, né, dessa questão da filantropia. Né? E o bacana, né, Carlos, eu acho, pelo menos meus pais moram em Paverama, onde tem um escritório da Emater também. Meu pai não é agricultor, não está na zona rural, está no centro da cidade. Mas esses dias ele ainda foi plantar uma árvore lá, e a árvore apareceu um fungo, alguma coisa, e a quem ele recorreu foi aos representantes da Emater de Paverama. Ou seja, esse laço estreito com a comunidade, como a Emater está inserida na comunidade de todo o estado, né, Carlos? Vinícius, como eu te falava, nos municípios menores, a população sente, né, essa importância. É uma nós estarmos lá. Né? É uma referência. Como nós temos técnicos qualificados, né, e com várias especializações nas mais diversas áreas, então a gente consegue ter uma abrangência de trabalho que a nossa principal área de atuação seria a área rural, mas nunca se virou as costas para a área urbana. Então, sempre que possível, a gente presta aquela assessoria que a comunidade urbana também precisa, né? Nunca se impediu que os colegas atendessem a área urbana. Claro que a nossa preferência, né, a nossa prioridade serão as famílias rurais, né, de agricultura familiar principalmente. Bom, falando em agricultura familiar, está vindo para uma região que tem muito forte isso, especialmente aqui em Teutônia. Teutônia hoje é o primeiro município em arrecadação no setor primário do Vale do Taquari. Ou seja, aqui em Teutônia, vocês na regional do Vale do Taquari também, acredito eu, não sei se da sua região que tu viestes era um pouco diferente, mas aqui a agricultura familiar é muito grande. Vocês já tentaram mapear um pouco, vocês que estão chegando na nossa região, já buscaram esse mapeamento de como funciona a estrutura rural aqui no Vale do Taquari, nas nossas cidades, Carlos? Vinícius, que vocês conhecem da nossa região, embora tenha vindo de uma região bem vizinha, né? Assim, Vinícius, a gente assumiu há pouco mais de 30 dias, né, essa função nova, né, de coordenação regional, mas a gente já tem um conhecimento, né, dessa questão. Tu falaste aqui, Teutônia é um destaque, né, no Vale do Taquari, e no Vale do Caí nós temos Tupandi, como também um município destaque no setor primário, né, com principalmente a produção primária oriunda do sistema de criações, né? Muitas aves, suínos naquele município, o leite também, muito importante, semelhante ao que tem aqui, né? Nós temos, se não me engano, Teutônia é muito importante no leite, tanto que temos aqui até uma indústria grande nessa área aí, né? E também aqui as criações são importantes, né? Suínos e aves. Culturalmente, essa região aqui possui culturas, uma agricultura, uma agropecuária semelhante. Nós temos o Vale do Caí, também com abrangência na questão de olericultura muito forte, né? Nós temos um dos principais abastecedores da nossa Ceasa de Porto Alegre, é o Vale do Caí, ali Feliz, Bom Princípio, Vale Real,
Linha Nova, São José do Hortêncio, São Sebastião do Caí. É uma região muito grande na área de olericultura, como aqui no Taquari também temos, né? Temos alguns municípios como Mussum, e a maioria deles tem um pouco disso aí, né? De produção olerícola. Carlos, pergunta de leigo e eu não deixo passar. Olericultura, me explica o que é olericultura, Carlos. Olericultura são as hortaliças, aquelas que vão, as nossas saladas que vão à mesa, né? Ok, muito obrigado. Então, na verdade, dentro da horticultura nós temos a olericultura, que é a parte das olerícolas, e a fruticultura, okay. E a floricultura. Isso tudo é chamado horticultura, né? Então, a fruticultura no Vale do Caí, como eu falava, ela é baseada principalmente na questão dos citros, né? Mas temos também outras frutas, né? Como o pêssego, a goiaba, o figo, né? E nós temos aqui também, no Vale do Taquari, como tradição, também a produção de frutas, né? Nós temos uma área mais ao norte aqui do Vale do Taquari, onde é que nós temos a erva mate, né? Como uma cultura importante na renda das famílias, né? Nós temos o reflorestamento energético presente aqui na região. Então, por ser uma região ampla, diversificada tanto climaticamente como culturalmente, nós temos uma diversidade também de culturas. Nós temos uma topografia, nós temos altitude de 30 metros a 600 metros, né? Nós temos planícies, essas várzeas ricas nos vales dos rios, aí o Caí e o Taquari, e temos também as encostas, né? Algumas delas possíveis de se cultivar, onde estão colocadas as culturas permanentes, aí como o reflorestamento energético, a fruticultura e a erva mate, né? Até o pinhão ali, né? Ilópolis, ali tem uma região ali que tem um pouco de produção de pinhão, né? Então, que é uma questão diferente. E culturalmente também, né? Nós temos origens, né? Etnias, tem alemã, temos um pouco de italiana, né? Temos a luso também. Então, há uma integração cultural muito grande e isso permite, então, que essa região seja muito rica, né? Destaque no estado do Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida, bacana. Colégio Teutônia, educação para a vida toda. Experiências, conhecimento, profissão, Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 3762-4040. Nós estamos conversando com o gerente adjunto da Emater RS Ascar, Carlos Lagman. Bom, Carlos, não dá para deixar o senhor passar aqui nos nossos estudos sem a gente perguntar. Semana passada, sexta-feira, foi realizada a nível de estado uma reunião com os sindicatos de trabalhadores rurais a nível de estado para falar sobre a questão do leite também, né? Vocês também olham com uma preocupação essa questão do leite, da questão de tudo que aconteceu com o leite nos últimos 2 anos, a nível de problemas desde a distribuição, com o Ministério Público em cima, com relação ao consumo e com relação à produção também, como vocês estão analisando, que é uma bacia muito forte aqui do Rio Grande do Sul também. Eu conversava esses dias com o presidente da Dália Alimentos e ele falava que não, que o leite do Rio Grande do Sul é o melhor leite do Brasil. As pessoas têm que ficar atentas e tranquilas com relação a isso. É mais ou menos por aí? É isso aí, Vinícius. É exatamente isso. O leite do Rio Grande do Sul é o melhor leite do Brasil. Com toda certeza eu digo isso, com toda a segurança. E agora com essa fiscalização que ocorreu aqui, que foi um pouco mais incisiva em cima do produto gaúcho, né? Acabou tirando aquele pequeno percentual, vamos dizer, de pessoas mal intencionadas ou que estavam prejudicando um pouquinho da imagem do nosso leite. Mas, com certeza, existem normativas que dispõem sobre a questão da qualidade do leite, né? E a gente circulando e dentro do nosso trabalho, do dia a dia, atuando junto às propriedades rurais, podemos dizer com segurança, o leite gaúcho é o melhor leite. Pela estrutura que nós encontramos nas propriedades, de qualidade de animais, de cuidados de ordenha, de higiene, equipamentos, né? O nosso povo aqui, ele tem um elevado nível em termos de qualidade do leite. O que se observa, né, mundialmente, uma queda na produção, no preço, né, do preço mundial do leite. Então, isso acabou afetando também a nossa região. A queda aqui foi baseada em 2 fatores. A questão da própria queda do preço internacional, mas não foi o que afetou principalmente os nossos produtores aqui. O que afetou foi a questão da imagem do nosso produto, que
a gente entende, né, a gente se colocando no lugar do consumidor também, à medida que você ouve falar de um determinado produto, na medida que você chega na prateleira do supermercado, na hora de adquirir, você tem um pouquinho de dúvida, e agora, compro ou não compro, né? Então, isso naturalmente acabou gerando uma represa de produção, né? E isso jogou os preços para baixo, né? Então, os sindicatos estão aí se mobilizando para recuperar essa questão aí. Nós temos aqui, nessa região principalmente, o setor cooperativo, né, envolvido na produção de leite, e foi o setor que melhor apareceu nesse momento, né? A gente percebeu que houve uma filtragem aí das entidades que trabalham na área do leite, e as cooperativas se destacaram pela seriedade que estão conduzindo, né, esse trabalho na produção do leite. Agora, a expectativa é de que recuperem, né, um pouquinho a questão dos preços, né? O produtor começa a ter um pouquinho mais de remuneração agora nesse período, logo em seguida, né? No Brasil, as principais regiões produtoras de leite são Minas Gerais e do Paraná para baixo, né, a região sul do Brasil. E o nosso estado, ele tem uma produção muito maior do que o consumo, né? 60% do leite produzido no estado do Rio Grande do Sul tem que ser exportado para outras regiões do Brasil, né? E principalmente eu digo do Brasil porque a questão do mercado externo do Brasil hoje tem um preço muito baixo, né? Não é atrativa. Então, nós temos que tentar colocar dentro do próprio Brasil, que tem um espaço muito grande, né? Tem muitas regiões aí onde é que o consumo de leite é baixo, né? E Minas Gerais, por ser, pela característica climática daquela região, a tendência é que agora, nesse período, haja uma redução de oferta de pastagens, né? Por consequência, uma redução na produção. Então, abre de novo um espaço para o nosso produto, né? E acredito que trabalhando as cooperativas, os sindicatos, todas as entidades aí ligadas ao setor e de coordenação e de defesa do produtor, fazendo um trabalho de recuperação dessa imagem e colocando para o consumidor que o que aconteceu aqui foram questões pontuais, né? Que não deve se pautar a questão do leite por essas pequenas questões, né? Tem que se olhar a questão da maioria, né? Vai ser recuperada essa imagem do leite gaúcho, com certeza, o mercado e, consequentemente, então, melhorias no ganho do produtor, né? Esperamos que sim. Muito bem, Carlos Lagman, queremos mais uma vez te refazer os votos de boas-vindas, que seja muito bem recebido aqui na nossa região, uma região para trabalhar bastante, as pequenas propriedades familiares, e com certeza esse trabalho que a Emater desenvolve há 60 anos, vai completar esse ano. Dia 2 de junho, 60 anos das Ascar. Bacana, legal. Seja bem-vindo então mais uma vez, conte conosco aqui na Tirol FM e até uma próxima oportunidade, tenha uma boa terça-feira. Obrigado, Vinícius, pelo espaço. Da mesma forma, nos colocamos à disposição, o escritório regional da Emater, assim como os escritórios municipais, né, estão à disposição de vocês. Pode procurar as nossas equipes sempre que for necessário esclarecer alguma questão que diga respeito ao setor agropecuário, principalmente a agricultura familiar. Então, obrigado pelo espaço. Um abraço a você, um abraço aos ouvintes aí. Sucesso. Grande abraço. Carlos Lagman, para Colégio Teutônia, educação para a vida toda, 8 horas mais 24 minutos. O papo é bom, hoje o tempo passa rápido, né? A gente vai conversando, mas teremos outras oportunidades para falar com o gerente adjunto da Emater e também, quem sabe, outra oportunidade do gerente regional, que hoje teve um compromisso, não pôde se fazer presente, mas de uma próxima oportunidade ele estará aqui conosco. Nós vamos ao destaque do esporte com o JD e, na sequência, as informações finais de hoje do programa. Bom dia.